Fala, meus irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo aí novamente ao canal. Hoje eu quero falar especificamente de um versículo que está lá em Marcos, no capítulo 36, 41. Eu vou ler a passagem para vocês aqui e depois vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para mandar aqui para vocês através desse vídeo, tá bom? A palavra de Deus diz assim, no verso 36. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebataram com tanta força em cima daquele barco que eles já estavam ficando cheios de água. Ou seja, o barco estava começando a afundar. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, tranquilo. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento faz parar? Quem é este homem em que manda até no vento e nas ondas? Os discípulos andando com Jesus não sabiam exatamente quem era Cristo. Incrível. Agora eu vou falar para vocês o que o Senhor colocou no meu coração através dessa mensagem. A primeira coisa que eu quero destacar é o privilégio de eles estarem separados com Jesus. No verso 36 diz que eles deixaram o povo, e subiram um barco específico com Jesus. E Jesus ele fala sobre essa questão dos amigos e da multidão. Ele fala: vocês são meus amigos. Eu declaro segredos para vocês porque vocês são meus amigos. E há uma diferença entre ser discípulo de Cristo e ser multidão, ser colegas, Então, muitas das vezes a gente esquece que quando a gente aceita Jesus, recebe Ele na nossa vida, que pede para ter essa comunhão com Ele, anseia por isso, que na verdade é Ele que nos escolhe, não é a gente que escolhe aceitar Ele que nos aceita primeiro. E a gente se torna amigo íntimo, próximo, de estar ali naquele mesmo barco, naquela mesma comunhão. E passa o dia todo preocupado com o trabalho, preocupado com um monte de coisas, mas não para no quarto para orar, para buscar a direção de Deus. Isso é da nossa natureza mesmo, a nossa carne não se converte, a gente tem que lutar contra isso diariamente. E a Bíblia é bem clara no verso 36 que eles ficaram com Jesus, os outros barcos foram atrás. Então a gente tem essa comunhão com Cristo, de iniciar uma conversa com Ele, falar como foi o teu dia, do que você está sentindo. E a gente muitas das vezes não faz isso, prefere falar com outro ser humano que está disposto a te julgar, te apontar dedo, ou então sair levando a tua vida para os outros. É impressionante. E no 37 diz que de repente vem aquele temporal, vem aquela chuva forte, batendo no barco com tanta força, e Jesus estava ali dormindo. Dormindo ali significa o quê? Ele estava descansando no Senhor. Tanto é que quando ele acorda, quando os discípulos acordam ele fala: por que vocês têm a fé tão pequena? Vocês poderiam ter repreendido, porque estão me chamando. Por que a fé de vocês é tão pequena? E muitas das vezes é isso. Às vezes é a nossa atitude. Deus ele dá a direção, a gente tem que tomar posição, tem que tomar atitude, mas a gente não quer jogar tudo nas mãos de Deus. Às vezes eu e minha esposa aqui, a gente comenta sobre isso, que às vezes ela fala assim: tá bom, deixa na mão de Deus. Tá na mão do Senhor, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que tomar nossas iniciativas. E para algumas partes ela toma mais iniciativa do que eu, e para algumas partes eu tomo mais iniciativa do que ela, e fica um falando pro outro. Mas na verdade é isso. A gente tem mania de: não, vou lá acordar Jesus para fazer isso aqui. Quando Jesus está tranquilo, já deu autoridade para a gente, só que a nossa fé é pequena, a gente não consegue fazer. E fica no desespero achando que Jesus está deixando o barco afundar. Não está, Jesus está no barco com você. Para de pensar que você está se afundando, que tudo está dando errado na tua vida, que Jesus não está contigo. Ele está. Isso é um momento, um aprendizado. Aquele barco precisou passar pelaquela tempestade para que eu e você estivesse tendo esse diálogo aqui, mesmo que virtual. Que eu estivesse falando dessa mensagem e você estivesse ouvindo, você já tivesse lido na Bíblia também, como eu já li. Mas se não tivesse acontecido aquele momento, mas aconteceu, eles acharam que Jesus não estava com eles, Jesus estava. E o barco da tua vida também, se você sente que está começando a balançar, que está afundando, Jesus está aí, cara. Não fica pensando que Jesus não está contigo não, porque Ele está contigo. Ele falou que estaria com a gente até o fim dos tempos. E se o teu barco está intacto aí, uma hora vai vir a ventania, porque é vida. E Deus ele faz isso para provar os servos dele. Quando vir essa tempestade, quando você vê que está escurecendo lá para frente do teu barco, saiba que Jesus está no barco com você. Jesus ele poderia continuar dormindo ali tranquilo, sabendo que o Senhor estava com ele. Mas por misericórdia, ele viu o medo, o pavor naqueles homens, ele levantou e falando bem duro para a natureza, falou assim: aquieta, e tudo parou. E aí eles ficaram impressionados. Aí foi quando Jesus falou: por que vocês são assim, tão pequenos na fé? Saiba que tem um tempo de Deus chegar na tua vida e acabar com essa tempestade. Eu estou saindo de uma, graças a Deus, eu e minha família, a gente está sendo vitorioso.
fomos amassados, massacrados, mas o Senhor estava querendo nos tirar de uma zona de conforto. E estava difícil de sair, porque o nosso apego, nossa consciência estava muito agarrada, apegada àquilo. E Deus está começando a espalhar. O coração fica assim, dilacerado, né? Que a gente está querendo ficar naquele mundinho ali, mas a gente está vendo que ele está sendo um desmame espiritual. O Senhor que está tirando, está jogando um para um lado, o outro para o outro, mas está sendo bom, está sendo maravilhoso. Ele está tirando a gente da zona de conforto e está falando assim, ó, tá vendo? Na zona de conforto você conta com as suas forças, aqui você está dispersa, aqui você vai contar comigo. E a gente está vendo o cuidado dele. Ou seja, o nosso barco estava prestes a afundar, balançando, muita tempestade, e o Senhor estava ali, quietinho. Mas a gente não ficou com medo achando que ele estava dormindo, a gente sabia que ele estava no barco, e sabíamos também que qualquer hora ele ia se levantar e mandar a tempestade parar. E a tempestade está parando, graças a Deus. Com certeza a tempestade vai parar na tua vida também. Fica firme, irmão, em nome de Jesus. E aí mais um sinal de que aqueles homens tinham uma fé muito pequena, que eles já tinham visto Jesus, né? Já tinham visto Cristo fazer outros milagres, mas ficam impressionados, falando, quem é esse homem que manda até no vento e nas ondas? Ele é Jesus, eles já sabiam, já tinham visto outras coisas de Jesus, eles estavam seguindo Jesus, porque realmente eles viram algo diferente de Jesus, mas ainda assim aqueles homens duvidavam. E às vezes a gente fica assim. Eu estava conversando com o irmão, ele estava me contando o testemunho dele e tal, um testemunho maravilhoso. Aí eu falei para ele, irmãos, a gente ainda fica impressionado com essas coisas, né? Não era para ficar, a gente sabe o tamanho do nosso Deus, mas a gente ainda fica impactado. Eu lembro de uma vez que tinha uma pessoa que estava precisando muito de um telefonema meu, e aí o Espírito Santo liga para ela, liga para essa pessoa. Eu não liguei. Aí depois eu fiquei sabendo que naquele momento aquela pessoa estava angustiada, que tinha descoberto uma doença e tal. Aí eu fiquei impressionado, falei, Senhor, como pode? Mas é simples, ele está no alto, lá nas alturas, e a gente está aqui embaixo. Ele observa a pessoa chorando de um lado, ele me observa do outro, fala assim, vou usar aquele meu servo ali para falar com ela. E a gente é servo dele, a gente ouve a voz do nosso pastor, e aí quando tudo se encaixa a gente fica impressionado. E não era para ficar tão impressionado assim nessa questão, né? Porque é a voz do Senhor. É para ficar feliz, sim, adorar o Senhor por causa disso, louvar o nome dele, mas impactado, mas essa fase passa, tudo tem um tempo. Mas é maravilhoso caminhar com Jesus, porque com ele a gente sabe que mesmo nas tribulações, nas dificuldades, pode estar a tempestade que for em volta da gente, o Senhor está no barco com a gente, ele não vai deixar o nosso barco afundar. E quando o nosso barco afundar, se afundar algum dia, ele vai estar conosco também. O exemplo disso é o apóstolo Paulo, né? O barco dele afundou e foi parar na ilha, foi picado por cobra. E o que aconteceu com aquele homem? Nada. A única coisa que aconteceu foi no final da vida cumprindo o propósito, onde ele tinha que chegar e onde tinha que ir, porque era um homem de fé. Então seja uma pessoa de fé. Não tenha medo, não temos. Se você concorda comigo, deixa um joinha aí, deixa um comentário, deixa um likezinho, se inscreve no canal. Se é a primeira vez que você está aqui caindo de paraquedas no canal, sinta-se à vontade. Se está vendo que alguém precisa dessa mensagem, compartilhe essa mensagem para essa pessoa. Mas não só compartilhe a mensagem, não. Compartilhe a mensagem, depois aí o que você achou, puxa o assunto, conversa com ela, fala do amor de Deus para ela, principalmente uma pessoa que não conhece a Deus. Se tiver um servo de Deus também para baixo, você sabe que está afundando ali no barco, está com medo, achando que Jesus não está com ele, manda essa mensagem para ele despertar e saber entender que Cristo está com ele, tá bom? E eu vou ficando por aqui, vocês fiquem com o meu abraço, mais importante é que vocês fiquem com Deus.